anunciamos Jesus, vai para o ar. Nós temos visto nos últimos programas as obras de misericórdia. Uma delas é acolher o peregrino, que hoje, no mundo atual, se traduz em acolher os refugiados. Quer dizer, não apenas acolher aquele que vai em direção a um santuário, mas aqueles que estão aí, sem casa, sem pátria, sem ponto de referência. E para ilustrar bem o que significa hoje, então, acolher os refugiados, nós vamos ver um fato concreto acontecido envolvendo o Papa Francisco, que eu penso que é um estímulo para nós também acolhermos os refugiados, acolher aqueles que estão aí, à procura de um sentido para a sua vida. Durante o voo para a ilha de Lesbos, Papa Francisco relembrou que esta é uma das piores catástrofes humanitárias do nosso tempo e disse que esta é a viagem mais triste que ele já fez. É um viaggio triste. Nós andiamo a incontrare la catastrofe umanitaria più grande dopo la Seconda Guerra Mondiale. A situação dos refugiados na fronteira europeia é dramática. Escaparam da guerra, mas os governos os estão expulsando sem qualquer ajuda. Papa Francisco foi recebido pelo primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras. O Papa agradeceu pela generosidade com os refugiados. O patriarca de Constantinopla e arcebispo de Atenas e toda a Grécia também aguardava o Papa. Com eles, Papa Francisco foi transportado em um ônibus para Moria, o campo dos refugiados, o lugar onde os migrantes chegam e não podem sair livremente. O campo acolhe aproximadamente 2.500 pessoas que esperam por resposta do governo à solicitação de asilo. O Papa ouviu a história deles e os consolou, enquanto ouvia, por mais de 1 hora, as tragédias que as pessoas contavam a ele. Lá o Papa saudou os órfãos, crianças entre 8 e 16 anos que deixaram tudo para trás. Depois, o Papa e o patriarca de Constantinopla saudaram muitas famílias. O pontífice elogiou a humanidade do patriarca ortodoxo, que dava doces às crianças. Muitos diziam somente seu país de origem: Paquistão, Afeganistão, Irã, Iraque e principalmente a Síria. A maioria era muçulmana, mas havia também cristãos e iázides. Este homem mostrou ao Papa as feridas da guerra e apresentou seu bebê, nascido há 15 dias na costa da Turquia. Estes contam que vieram de uma cidade síria tomada pelo grupo Estado Islâmico. Eles estão preocupados pelo destino dos pais que ficaram para trás. Esta família do Iraque pediu ajuda porque a filha tem câncer de pele e precisa com urgência de cuidados médicos. Foi uma visita cheia de emoção. Father, please bless me. Please bless me because I'm Christian. Hallelujah. 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 Oh, Jesus, thank you. Thank you, God. Thank you. Quello che posso fare lo faccio. Ditemi quello che posso fare e io cercherò di farlo. Speriamo che il mondo si faccia attento a queste situazioni di bisogno tragico e veramente disperato e risponda in modo degno della nostra comune umanità. Os 3 líderes religiosos assinaram em conjunto uma declaração em que pedem que os governos ponham todos os meios necessários para assegurar que os indivíduos e comunidades, incluindo os cristãos, permaneçam em sua pátria e desfrutem dos direitos fundamentais para viverem em paz e segurança. Depois disso, o Papa e os demais líderes religiosos aceitaram o convite para almoçar junto com os refugiados. Foi assim que o Papa se despediu da Grécia antes de anunciar a última surpresa. O avião papal retorna a Roma com 12 novos passageiros. São estas famílias de refugiados. São 3 casais com 2 crianças cada.
O Vaticano vai cuidar deles e vai pedir ajuda à comunidade Santo Egídio. As 3 famílias são muçulmanas. Um gesto de humanidade que o Papa faz na esperança de deixar como exemplo. A gente vê que o grande drama hoje, vimos aí, é que a humanidade está fechando os olhos para isso que é considerado um incômodo. Mas, minha gente, não são mais milhares, são milhões de pessoas que estão vagando pelo mundo. Ninguém gosta de deixar a sua pátria. Ninguém gosta de deixar a sua família, aquele seu ambiente de infância. Ninguém gosta de ter que forçadamente aprender e se relacionar numa língua estrangeira. Mas são milhões de pessoas hoje que estão nessa situação, desorientadas. Quer dizer, não tem. A primeira coisa que a gente faz quando encontra um desconhecido, começa a estabelecer relações, é: onde você mora? Um refugiado não tem resposta. Não só não tem resposta, não sabe o que vai acontecer com o futuro. Então o Papa Francisco está querendo mostrar à humanidade que ela não pode fechar o coração, mostrando aos países europeus, especialmente a todo mundo, que não pode ignorar essa situação dramática de pessoas lá, por exemplo, da Síria ou de outros países, que estão aí vagando pelo mundo. Alguns países, tipo Líbano, acolhe, mas com toda a fragilidade, porque são populações que nem sempre eles têm resposta para dar, né, alimento adequado. Então, o que o Papa quer? Acordar o mundo. Quer lembrar que não podemos ficar indiferentes diante deste drama que faz tanta gente sofrer. E se para um adulto já é uma situação dramática, imagine para uma criança. O que uma criança quer? O carinho dos pais, o acolhimento de uma casa, o alimento na mesa. Essas são as necessidades básicas de uma criança. Isso tudo envolvido por amor. E uma criança que não tem nada disso, vamos ignorar? Um dia Jesus vai dizer: eu era peregrino e me acolheste. Então eu era refugiado e me acolheste. Eu era um desses menores, você me acolheu. Ou então, eu era um refugiado e você fechou os olhos. Não é problema meu. Eu não tenho nada que fazer, não vou me preocupar com isso. E aí, vamos ter que enfrentar depois a resposta do Senhor. Graças a Deus, então, o Papa Francisco tem assim feito gestos para mostrar que isso não pode continuar. O mundo não pode se fechar no seu egoísmo. As pessoas que estão bem de vida não podem se encerrar no seu castelo. Não, o mundo é para todos. E se Deus dá a um de nós mais qualidades, mais recursos econômicos, mais inteligência, é para colocarmos isso a serviço dos outros. Olha ao seu redor, veja quantas pessoas que são refugiadas, talvez nem de outros países, mas que estão aí, desorientadas, sem ter pontos de referência, sem saber o que fazer e para onde ir. É próprio do discípulo de Jesus ter um olhar de compaixão para esse irmãozinho, para essa irmãzinha que sofre. E de uma coisa podemos ter certeza: Jesus jamais se esquecerá desse gesto de amor. Para que se multipliquem corações abertos para acolher os refugiados e os peregrinos, peço a bênção do Senhor para os governantes das nações, para os que têm poderes de qualquer forma e para você, meu irmão, minha irmã. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus.